Fala, massa atleticana, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal Fred Augusto, mais um Galo em Foco com muitas informações relevantes para você, torcedor, que quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo no Galo. Eu estou aqui hoje com o Fred, ele decidiu fazer esse vídeo aí para vocês, para esclarecer um pouco sobre o que ele sabe com relação à questão da SAF do Galo. A gente viu que tiveram muitas informações no Twitter, a torcida ficou muito alvoroçada, e o Fred quer falar então o que ele está sabendo sobre essa questão do processo da SAF do Galo e também com relação à venda do Alan. Então esse vídeo aí para manter você informado sobre os dois grandes assuntos fora de campo que a gente tem do Galo hoje em dia. É isso, né, Fred? O pessoal precisa realmente, né, saber dessas informações, né? É isso aí. Ontem eu vi que principalmente no Twitter, né, uma rede que eu sou mais ativo, né, muita gente com dúvida na SAF, né, teve várias informações, às vezes, lá no Twitter, aí um torcedor comenta, o outro comenta, e muita gente me perguntando, né, então é mais fácil eu explicar aqui no vídeo do que eu, né, escrever algum texto lá, pode ser que fique um pouco confuso, né. Mas vamos lá, vamos começando pela SAF, né? A questão da SAF é o seguinte: o plano A é o plano A que sempre foi e continua sendo, tá? Não existe essa questão agora do plano B ou plano C, tá bom? O que existe é o seguinte: um grupo de atleticanos, tá? Mostrou interesse em fazer parte da SAF do Atlético e entrar com um investimento na SAF. É isso que aconteceu. Tem um grupo de atleticanos que procurou, viu o processo e mostrou interesse em participar disso. Esse grupo, pelo que tudo indica, pelos valores, eles têm interesse em entrar na SAF com aproximadamente 15%, ok? Da SAF. Então é só para a torcida entender um pouco isso e ter calma, o processo está caminhando. Mas o processo ele é assim mesmo. Muita gente está falando assim, o processo, Fred, nunca chega, é muito longo. Cara, a gente está falando de um clube de futebol, a gente está falando de paixão, a gente está falando de um processo que tem que ser muito bem amarrado, porque a gente quer um sucesso do Atlético perene, né? A gente quer um sucesso a longo prazo. Ninguém quer o Atlético vencedor hoje e amanhã não, né? Então a gente tem que fazer uma coisa muito amarrado, com muita calma. Então vamos ter calma. Tudo vai acontecer no tempo certo, tudo vai acontecer no tempo correto aí, e vamos ter calma, não vamos sofrer antes, não. Vamos pensar que a gente tem jogo importante agora nos próximos dias, o Atlético precisa de classificar, então vamos ter calma, tá? Mas o que surgiu não é porque não aconteceu isso ou aconteceu aquilo e agora tem essa outra possibilidade, tudo, não, tá? É porque nos últimos dias, eu posso falar que um ou dois grupos de atleticanos aí aproximaram do Atlético, devido a algumas outras situações também, tá? E eles se mostraram interessados e surgiu essa possibilidade. Isso está sendo conversado, tá? Eles participarem disso daí, ok? Então é só para a torcida ficar calma e em breve a gente terá algumas novidades, tá bom? Nas próximas 2 semanas, esses pequenos ajustes que estão acontecendo, de porcentagem para lá, porcentagem para cá, um valor ali, um valor aqui, devem ser resolvidos, tá? A diretoria espera resolver isso nas próximas 2 semanas, nos próximos 15 dias, tá bom? Isso se deve muito, ô Pedro, também, pela entrada dessa possibilidade da Arena no negócio, porque desde lá do início do processo eu informei para a torcida que o investidor ele tinha interesse que tanto o CT como a Arena fizesse parte do negócio, tá bom? Até pela capacidade de geração de receita que a Arena tem, né? Então uma Arena que gera uma grande receita, nada é melhor do que ela ficar numa SAF gerando receita para a SAF que vai refletir diretamente no nosso futebol, né? Diretamente no nosso negócio. O nosso negócio é esse, né? Então, é óbvio que os investidores iam querer isso, né? Então, eu informei isso lá atrás, tá? Só que a Arena, por exemplo, ela tem um valor altíssimo, né? Graças a Deus, né? É um grande patrimônio que a gente tem, né? E algumas pessoas mostraram interesse agora nos últimos dias em fazer parte do negócio, tá bom? Um grupo de mineiros aí.
Não vou entrar em detalhe em nomes, às vezes muita gente está esperando eu entrar nesse detalhe, então eu não vou detalhar agora quem é, né, mas são grupos de atleticanos e que inclusive nesse grupo tem conselheiros envolvidos, tá? Então o mais importante é a gente entender, tá? O interesse deles é participar da SAF com aproximadamente uns 15%, tá bom? E eu acho importante, assim, a gente for pegar o exemplo de outras SAFs, né? Aí eu tô falando a minha opinião, tá bom? Isso aqui é uma opinião minha. Eu acho importante a gente ter atleticanos na SAF, porque a gente está falando da nossa paixão, né? Então nenhum atleticano vai querer mal do clube. Então, às vezes, é bom a gente ter um atleticano na SAF, né? Independente do modelo que seja, mas que ele tenha uma voz ali e que ele olhe o nosso lado também, né? Do que a gente ter um clube vendido 100% para um outro grupo aí do exterior, alguma coisa, e que esses caras não tenham vínculo nenhum com a gente, né? Historicamente, assim. Então a gente ter esse grupo de atleticanos é importante. Então sobre a SAF é isso daí, vamos ter calma e a gente vai informando a torcida, pode ficar tranquilo. Se a gente não informar a torcida nada sobre a SAF durante um dia, amanhã ou depois, é porque não tem novidade, que as coisas estão caminhando, tá? Todos os dias existem reuniões dentro do Atlético, na diretoria, referente à SAF, todos os dias, tá bom? Eles querem fazer uma coisa muito bem, muito segura, né, para o clube, tá? Isso a torcida pode ficar tranquila e vai dar certo, tá bom? Aí agora o que é que nós vamos falar, Pedrão? Sobre o Alan, novidades aí com relação à venda do Alan. Ah, ok. Falando muito questão de valores, Flamengo. Isso. O que você tem a dizer também? Eu até falei no vídeo para a torcida, né? O vídeo, nosso programa ele foi gravado, né? Deixar isso muito claro para a torcida, o Galo em Foco, o último que a gente fez. Foi eu e o Rodrigo, né? Que a gente participou do programa. A gente gravou o programa numa noite e a gente disponibilizou para a torcida na manhã do outro dia, né? A questão do Alan é o que eu já comentei com os meninos do canal, já falei até com alguns amigos na época e tudo, mas é uma coisa também que eu falei. Eu não externei isso para fora porque eu não achava que era o momento, e é o que eu sempre deixo claro, eu sou torcedor. Então o Galo sempre vai estar à frente. O jornalista, eu entendo muito o papel dos jornalistas, e eles estão certos, eles têm as informações, né? É o papel deles, é o trabalho deles, né? Eles vão passar para frente essa informação. No meu caso, como torcedor, muitas vezes eu olho o lado do clube, então eu vou tentar colocar, né, sempre o clube à frente. Então, se eu sei alguma informação, alguma coisa que eu acho que vai influenciar alguma coisa naquele momento para o Atlético, e eu achar que aquele momento não é oportuno para falar, eu não vou falar. Então, quando o Sampaoli chegou no Flamengo, eu tinha informação, eu comentei com as pessoas próximas a mim, né? Falei com o Pedro, falei com o Vitor, falei com o Rodrigo na época, né? O pessoal do canal e alguns amigos, que o Sampaoli já tinha solicitado à diretoria do Flamengo a contratação do Alan, né? Isso já era um desejo do Sampa. Então, o que acontece? A questão do Alan é o que eu falei no vídeo anterior, tá? O que vai pesar muito é essa questão de condição de pagamento. Isso vai pesar muito. O Atlético vai fazer jogo duro nisso, tá bom? O Atlético não quer vender o atleta para receber ele, como se diz, em parcelas de sumiu de vista, né? Para anos para frente. O Atlético não quer isso, tá? E a questão do valor, o Atlético sabe muito bem o que ele quer pela parte dele, não pelo negócio no total, tá? O Atlético quer a parte dele. E é o que eu comentei com a torcida, acho que até o Thiago Fernandes deu essa informação, né? O Alan acho que tem 20% do passe, né? E o Atlético tem 80% do passe dele. E existe um acordo entre o Atlético e o empresário, o agente do Alan, que quando o Atlético vendesse o Alan, 10% da parte do Atlético seria repassada para o agente dele. Então, quer dizer, o Atlético ficaria com 70%. Tá? Então, a gente tem que ficar bem atento a isso. O clube que quer comprar, ele tem que bater o valor que o Atlético quer nos 70% do Atlético, da negociação, ok? E do mesmo jeito que o Atlético fez jogo duro com o Palmeiras, o Atlético vai fazer jogo duro também com qualquer outra equipe do Brasil, tá? Então,
deixar essas informações importantes para a torcida, tá? E não, a gente tem que começar a entender algumas coisas, né? Não é quem quer comprar o atleta que vai chegar e vai colocar o preço que ele quer e acha que a gente tem que vender, pronto, acabou, e é isso, e o jogador é deles. Não, isso não vai colar, não, tá bom? Então, só para a gente ter calma, perguntar para mim hoje se eu quero que o Alan saia do Galo, claro que não. O Alan, para mim, posso estar equivocado, tá? Mas para mim, como torcedor do Atlético, acompanhar o futebol dele de perto, o futebol do Galo, né? Todos os jogos. Para mim, o Alan é o melhor volante do Brasil hoje. O cara com passe vertical, saída de bola boa, recomposição boa, o cara é completo. Para mim, é um jogador nível Europa, né? E até pensando na carreira do atleta, eu se eu pudesse, né? Se eu puder mandar um recado aqui para o Alan aqui em público, né? Eu pensaria na carreira e ele tem mercado na Europa e ele tem futebol para jogar na Europa. Eu, Alan, se eu fosse eu no lugar do Alan, eu iria para a Europa. Eu não ficaria no Brasil. Tá pensando em carreira e no futuro dele. Bom, agora isso é com o clube e com o atleta, mas assim, existem sondagens, isso eu já estou falando, já tem meses para a torcida, eu já fui adiantando para a torcida, que existem sondagens referentes ao Alan, e que na próxima janela tudo indica pela sondagem, como foi feita pelos clubes que foram feitos, né, que fizeram essas sondagens, que proposta oficial vai chegar para ele, ok? Da Europa. E a preferência do Atlético sempre foi vender o Alan para a Europa. Então é isso. Não tem nada além disso, ok? Essa questão de mas ele já está saindo porque ele está vendendo a casa dele, o que for. Não, ele está vendendo a casa dele já tem um tempo, não é de agora, né? Porque o Clube Carioca procurou ele, tá? Então vamos ter calma. Agora, o que a torcida tem que entender, que eu já falei também em vídeos anteriores aqui e também no Twitter, que o Atlético ainda tem a necessidade de realizar uma venda, tá bom? Para fechar a sua meta, para fechar o seu orçamento. E o importante disso tudo, quando a torcida for analisar essa questão da saída de um atleta ou não, da venda ou não, o Atlético ele vai seguir a risca, é o que eu falei da questão da utilização lá do dinheiro do Diamond, que eu expliquei para a torcida. O Atlético ele vai seguir à risca o seu orçamento, tá? A despesa operacional e a receita operacional, o Atlético vai seguir à risca. Então a gente ainda tem essa questão de realizar uma venda ainda, para conseguir seguir à risca isso. E a gente vai seguir isso à risca, tá bom? Então só para deixar isso claro para a torcida, perdão, e para a gente ter calma, né? E a gente tem jogo importante pela frente aí, e vamos pensar no Galo, né? Vamos ganhar esses jogos, marcar mais 3 pontos aí no Brasileiro, vamos passar do Corinthians, um jogo difícil, 2-0 é um placar ainda perigoso, né? Então vamos ter foco no Galo aí, e essas coisas de bastidores, de SAF e tudo, vai caminhar bem, e a gente vai ter um futuro seguro, né, responsável e um futuro bom. Quem está achando que a SAF vai chegar no Atlético para jorrar caminhões de dinheiro, contratando um jogador com responsabilidade, aumentando despesa do clube à torta direita, isso não vai acontecer. O Atlético vai ser um clube organizado e vai seguir à risca os seus orçamentos, tanto de agora como os próximos orçamentos. Tá bom? Só para deixar isso muito claro para a torcida. E a gente vai caminhar bem, se Deus quiser, com a nossa arena, né, a SAF mantendo um grupo forte, que eu acho que é o mais importante, né, a gente conseguir manter um grupo forte, né. A gente tem hoje eu na minha visão, né, a gente tem alguns pontos que a gente ainda requer uma melhora, né, no nosso elenco, de peças ali, para melhorar o elenco, para a gente ter um pouco mais de opções durante o ano, né? Essa questão de cartão, agora a gente está com essa questão, né, Pedro, dos cartões aí, quem pode ficar fora, quem não pode, então a gente manter um elenco forte é importante para isso, né? Para a gente brigar em todos os campeonatos e seguir forte, né? Com Então, o mais certeza. importante. Pode. Eu ia falar que é isso que eu o acho torcedor quer, né? O Galo brigando forte, né?
Claro, É isso claro. que todo torcedor quer. Então, A gente tem que, pensar muito assim no futuro, Pedro. Eu divido muito assim a questão de curto prazo e a longo prazo, tá? Os resultados assim. E nós somos milhões de torcedores. E a gente para alcançar um sucesso aí na SAF, algumas coisas a gente vai ter que melhorar e mudar. Uma delas é a geração de receita do clube. uhum, Tá? A gente explora isso. Na minha visão, a gente tem que melhorar muito essa questão de explorar a nossa marca, né? Essa geração de receita. E a Arena vai vir para ajudar muito isso. Isso é a importância que ela está no negócio, né? Essa geração de receita para a gente manter uma equipe boa, né? Manter as contas em dia. Mas é isso daí, tá? Vamos ter calma. E essa questão da SAF vai caminhar. A questão do Alan, vamos ter calma, não tem nada decidido. Não chegou proposta nenhuma para o Atlético ainda, oficial. Tá? Deixar isso claro. Não chegou proposta nenhuma, oficial, agora. Tá? No passado chegou. Agora, nesses últimos dias, ainda não nada oficial na mesa do Atlético. Ok? E a tendência, e o que a diretoria quer, é deixar isso claro, é vender o atleta para a Europa. E condição de pagamento vai pesar no negócio. Ok? Para deixar isso claro para a torcida. certíssimo. Então Mas é é isso isso aí. aí. Torcedor, mais uma vez, esclarecendo aí alguns assuntos, né, as informações que o Fred tem. Compartilhe aí com seus amigos também. Vamos ter calma. Vamos esperar que as coisas vão caminhando, né? Vamos torcer bastante. Tem jogo importante nesse domingo do Galo contra o Palmeiras. Vai ter Isso também aí. o nosso papo de vestiário, analisando um pouco da partida. Acompanhe no canal, fica ligado em todas as novidades e valeu. Valeu, um abraço.